Olá pessoal, e dando continuidade às nossas entrevistas, eu fui até o Instituto de Física da USP de São Carlos e eu fui falar com o diretor do IFISC, o professor Vanderlei Banhato, que também é coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Ele, em inúmeras atividades que ele tem, tanto no Brasil como no exterior, ele me deu alguns parâmetros do que ele vem fazendo em ciência, tecnologia, inovação, inclusive na área administrativa. Nós vamos conversar com ele porque algumas das respostas que ele me dará, você terá uma grande noção do que o cientista está fazendo nesse período de quarentena. Nessa entrevista à distância, ele pôde me explicar muito bem. Veja só que legal. Eu fiz a seguinte pergunta: professor Banhato, o que o professor está fazendo nesse período de quarentena na área de ciência, tecnologia e inovação e na área administrativa, inclusive na área de pesquisas e todo o movimento que está acontecendo aí na USP São Carlos? E ele me respondeu, acompanhe só. Nesse período que nós estamos vivendo, a Universidade de São Paulo ela não encerrou as suas atividades, ela nem fechou as suas portas. Ela simplesmente quer trabalhar, dando continuidade da forma que seja possível nessas condições. Então os nossos professores têm dado aula online, né? Têm dado aula via não presencial, e todas as disciplinas, são mais de 900 disciplinas de pós-graduação e milhares de disciplinas de graduação que estão sendo realizadas. Então os nossos 100 mil estudantes praticamente estão de alguma maneira recebendo educação, porque a nossa preocupação principal é o que vai acontecer após. Nós temos que estar preparados, nós não queremos que o pós seja muito pior do que o momento, nós queremos que seja suave para as pessoas. Nós vamos precisar de profissionais, nós vamos precisar aproveitar o tempo. Portanto, a Universidade de São Paulo fez a opção de dar continuidade às suas atividades da maneira possível, né? Então os professores estão, sim, fazendo um esforço muito grande para poder vencer esses momentos, dando as suas disciplinas. Claro, nós temos que aprender muito, o mundo teve que aprender muito como continuar educando, como continuar ensinando as pessoas numa situação tão complicada quanto essa, mas a gente tem conseguido fazer isso. Então, do ponto de vista educacional, as atividades têm, de alguma maneira, progredido, eu diria até que muito satisfatoriamente, e provavelmente os nossos estudantes não vão perder o semestre ou perder o ano. Do ponto de vista administrativo, claro, nós temos, como nós não fechamos as portas, os nossos professores estão ativos, embora não estejam presenciais, eles continuam realizando pesquisa, eles continuam submetendo projetos, eles continuam trabalhando, orientando seus estudantes. E isso envolve um determinado volume administrativo que tem que ser realizado. Nós temos estudantes que moram aqui no campus, que dependem da alimentação fornecida no nosso restaurante universitário. Então a administração tem continuado levando as atividades, obviamente contando com os profissionais, com os funcionários trabalhando à distância, e um rodízio presencial com segurança quando necessário. Então nós temos os chefes de cada setor vindo periodicamente, sempre tem alguém na universidade, e eu tenho procurado estar presente, devidamente protegido, para poder conduzir o meu instituto, e isso, na verdade, tem acontecido com os outros diretores da Universidade de São Paulo. Então as nossas atividades têm continuado. Então, interessante a resposta do professor Banhato, mas logo em seguida eu fiz o seguinte questionamento para ele. Professor Banhato, o que sua equipe e você estão fazendo na área da saúde, que beneficia diretamente a sociedade? E ele me respondeu de maneira clara e objetiva: são muitos os projetos e a gente deve acompanhar, porque isso sim significa ciência, ciência voltada para a sociedade.
Dá uma olhadinha aí na resposta dele. Bom, o CEPOF, ele já trabalha com técnicas ópticas em prol da saúde, né? Nós trabalhamos já há mais de 2 décadas, com técnicas ópticas para tratamento de câncer, diagnóstico, para tratamento de doenças crônicas, e isso tudo tem continuado. As nossas pesquisas em ação fotodinâmica, agora para descontaminação, acabam tendo uma relevância maior, né? Porque nós precisamos garantir a integridade física das pessoas. Para isso, as pesquisas que diz respeito à descontaminação de qualquer coisa, seja ambiental, seja de vestuário, seja de máscaras, seja de qualquer coisa, elas são importantes. Inclusive da própria via respiratória, ou de sangue, ou de alimento. Então essas pesquisas acabaram sendo intensificadas. E nós procuramos, né? Nós temos um rodízio de alunos que tem vindo, nós não queremos popular os laboratórios, portanto é tudo muito controlado, as atividades, e nós continuamos os experimentos com animais, nas pesquisas de câncer, porque o câncer não deu lugar à Covid-19, o câncer continua matando muito, o câncer continua sendo um problema social elevado. Assim como a dengue. Então nós temos o problema aí, nós estamos envolvidos no Programa Nacional de Controle do Vetor que causa a zika, a dengue e assim por diante, que é o Aedes aegypti, né? Então nós temos continuado intensamente com essa pesquisa, porque essas doenças se somam à nossa nova doença aí, que chegou para ser entendida, porque ainda não se entende totalmente o seu quadro, como ela é, se ela é respiratória, se ela é do sangue, se ela é vascular, o que é essa doença. Isso, a ciência está começando a progredir. E no meu instituto, além do CEPOF, existem vários pesquisadores que trabalham com sensores, trabalham com marcadores, trabalham com desenho de drogas que vão ser extremamente úteis para o tratamento dessa doença. Então, o Instituto vem dando a sua contribuição. Claro que nós tentamos, às vezes, fazer socorros emergenciais. Então, esse é o caso das máquinas aí de ultravioleta, que nós lançamos para rodinho de corredor, de parede, de vestuário, de leitos e balcões e tudo isso. E isso, na verdade, até propagou para o mundo todo, e muita gente está replicando o que nós temos que fazer nesse momento. As câmaras de ozônio para descontaminação, e agora vai ser lançado um descontaminador ambiental, que permite uma sala reduzir consideravelmente a quantidade de micro-organismo presente, sem comprometer as características do ar que você está respirando. Então são soluções mais imediatas que a gente tem que oferecer, e o conhecimento que foi acumulado ao longo de décadas tem permitido a gente dar essa contribuição. Legal, né, pessoal, entender tudo isso, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Mas, logo depois que o professor me explicou tudo isso, eu questionei novamente e perguntei o que está sendo feito ou o que a ciência pode fazer para esse problema da pandemia, do coronavírus. E ele também me respondeu de maneira objetiva. Assistam só. Essa resposta também é muito interessante, nos dá aí uma esperança para esse momento tão difícil. A importância que a ciência que a gente faz para o combate do coronavírus é evidente, né? A gente vem trabalhando por décadas em descontaminação, seja de infecções que estão localizadas no ser humano, ou seja, em controle microbiológico nas coisas, nos alimentos. Então essas técnicas obviamente vão ser de alta relevância para a era desses micro-organismos, que a gente está muito preocupado com o Covid, tem que estar, obviamente, né, com essa doença, ou com o coronavírus, que é o causador. Porém, nós não podemos esquecer as outras, né? A pneumonia ainda está matando mais do que o vírus, eu acredito. São milhões de pessoas que morrem de pneumonia, que é uma infecção bacteriana das vias aéreas.
E inclusive a própria pneumonia pode ser o passo seguinte à infecção por esse vírus, né? A Covid. Você pode ter a Covid que criou condições no seu sistema respiratório que acaba, como consequência, tendo uma infecção do tipo pneumonia. E a gente vem trabalhando, inclusive, com cooperações internacionais, Canadá, Portugal, Estados Unidos, no desenvolvimento de técnicas que permitam diminuir as infecções do sistema respiratório. Isso tem sido uma meta muito grande do nosso grupo, com vários alunos, vários pós-docs, vários pesquisadores envolvidos, de tal maneira que a nossa ciência contribui de forma interessante para o tratamento aí daquilo que está sendo causado pelo coronavírus. E, obviamente, nós temos no nosso instituto outros pesquisadores extremamente dedicados a, como eu disse, desenho de drogas, marcadores ou mesmo diferentes terapêuticas, né, que vão poder tratar essa doença. Então, a ciência que a gente faz, ela acaba tendo uma relevância muito grande para momentos como esse. Aliás, a ciência sempre tem uma relevância, só que não é notada pela sociedade, não é verdade? São nos momentos de necessidade extrema como esse que a pessoa nota o valor da ciência, né? Imagine se a ciência não desenvolver uma nova vacina, né? O que vai ser? Nós vamos continuamente ter problemas com essa doença cada vez que ela voltar com o vírus levemente modificado. Então, que nem a gripe, né? Só que ela é aparentemente mais fatal. Então, a ciência ela é essencial nesses momentos. Por isso que a gente tem que manter a ciência, os cientistas e bons laboratórios sempre preocupados em desenvolvimento e avançar o conhecimento para que a sociedade esteja preparada para resolver problemas nesses momentos. Então, pessoal, entendendo todas as respostas do professor Banhato, é que a gente chega à seguinte conclusão: como é importante ter centros de pesquisas que possam desenvolver atividades tão importantes para a sociedade. O Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, o Instituto de Física da USP de São Carlos não param nesse sentido. E mais ainda, eles nos apresentam soluções para problemas que nós estamos vivenciando hoje. E é tão importante estarmos acompanhando tudo o que eles fazem de uma maneira a entender o que eles fazem e valorizar a ciência brasileira. Bem, como uma mensagem final de encorajamento das pessoas, é difícil, né? Nós vivemos um momento tão difícil, mas há uma confusão muito grande, né? Eu sempre acredito que a gente tem que ser duro com os problemas, não com as pessoas. Embora são as pessoas que contribuem para resolver o problema. Mas é um momento de paciência, é um momento de convencimento, é um momento que a gente tem que entender, que as pessoas têm que entender que ninguém quer ser duro com elas. Nós queremos ser duro com o problema, mas é necessário que todo mundo trabalhe duramente para a gente poder resolver o problema. Não é sentado pensando, esperando que alguém vai resolver o que qualquer um poderia resolver, porque se alguém não assumir, ninguém resolve. Então é necessário que tenha pessoas trabalhando duramente para resolver o problema. Obviamente temos que trabalhar de uma forma segura, né? Eu percebo aí que nós temos que usar as máscaras independente de onde vamos, independente com quem estamos, porque já está certo que as vias de entrada desse vírus são as vias possíveis, não é? São as vias possíveis de entrada, que é o olho, que é o nariz, que é a boca, que são mucosas de um modo geral. Então você tem que tomar muito cuidado com as mãos, que é um grande condutor, com os seus sapatos, né? Não adianta você pisar em cima da cadeira e depois deitar nela, no sofá e assim por diante. Tem que tomar cuidado com aquilo que está carregando esses micro-organismos para os lugares onde você gosta de ficar mais tempo. Porque é o tempo que dá a chance da infecção, né? Eu acho que a sociedade vem vivendo um minutinho de tomar as próprias decisões. Mas eu queria dizer para vocês que o certo é certo, mesmo quando todos estão fazendo errado. O certo no momento é se proteger.
Obviamente que nós queremos ter uma vida normal, queremos ir fazer as compras necessárias. Os alunos estão loucos para vir para a sala de aula, né? Nunca imaginamos que íamos ter essa situação, as crianças chorando para ir para a escola, né? Normalmente a gente tem a situação oposta. Mas é importante saber que o certo é certo, mesmo que todos façam errado. Se você vai na rua e vê, eu ando, né, muita gente caminhando sem máscara, sem estar com as proteções devidas, não é certo. Todo mundo está fazendo, muita gente está fazendo o errado. Nós temos que fazer o certo. Lembre-se, o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. E nós temos que fazer o certo para que a gente possa sair com prejuízo mínimo dessa situação desagradável, que é uma situação de uma doença que está no mundo todo e todo mundo está sofrendo com ela. Bom, eu espero que a situação se resolva e que a Universidade de São Paulo, mais uma vez, seja aquela instituição que é o pilar central da ciência desse país para poder ajudar na solução dos problemas. Eu entendi muito bem, achei super interessante as respostas do professor Banhato. Eu sou Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!